Não, é um negócio gritado mesmo, com todas as suas forças. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Lemos assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. E eu peço que você ore por mim nesse momento. Ore pela minha voz. Ore pela transmissão da mensagem. Estou vindo de um final de semana bem tenso. E que eu não venha me embolar nas palavras, mas que tudo aquilo que está no coração do Senhor chegue ao seu coração. Ore por mim, pode começar. Amém, meu Deus. Assim como eles oram por mim, eu oro por eles, Pai. E a minha oração é que nenhum deles saia daqui sem entender a Tua mensagem, meu Deus. Até aquele mais distraído, com mais dificuldade de prestar atenção. Até as crianças que estão aqui, meu Deus. Que ninguém saia ileso desse momento, mas que todos recebam do Senhor uma palavra de transformação, de edificação sobre a sua vida. E que cada um de nós saia daqui diferente do que entrou, meu Pai. E o mesmo eu peço por aqueles que nos acompanham à distância e por aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento, independente do que eles estiverem fazendo, que a Tua palavra entre em cada coração e faça uma transformação em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na mensagem de número 6 da nossa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. E cada uma dessas mensagens eu gosto de contextualizar para aqueles que não têm pegado toda essa sequência. Por que isso é tão importante para a gente? Há muitos anos atrás nós começamos a fazer uma oração diante de Deus que era a seguinte: nós queremos ser uma igreja que o Senhor possa olhar para a gente trabalhando e possa dizer assim: está aí, é isso aí que eu sempre quis que a igreja fosse. Que Ele possa sorrir e dizer: finalmente, alguém que faz exatamente aquilo que eu mandei fazer. Saber a opinião do próprio Jesus a respeito das suas igrejas é algo muito importante para todos nós. Irmãos, isso não tem a ver com as estruturas, com as modas de cada época. Isso tem a ver com algo de essência que a gente precisa carregar. Igreja, somos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e contemple uma bela igreja do Senhor Jesus. Nós somos igreja do Senhor. E quando a gente fala de igreja em Filadélfia, meus irmãos, é mais importante ainda, sabe por quê? Porque Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmirna, que nós já passamos por ela, das 7 igrejas do Apocalipse, são igrejas que Jesus não fala,
Tenho, porém, contra ti. Não são igrejas que Jesus dá um puxão de orelha. Pelo contrário, são igrejas que Jesus elogia. Então é muito importante a gente olhar com toda atenção cada um desses detalhes, porque ele traz marcas de uma igreja maravilhosa aos seus olhos. E uma recomendação muito importante, assim como recompensa para essa igreja fiel. Ele começa, como todas as cartas, fazendo uma apresentação de si. Todos nós conhecemos a Cristo, cada uma dessas igrejas conhece a Cristo. Mas para cada igreja, com a sua característica, ele revela algo da sua natureza, que tem a ver com aquilo que ele está tratando nessa igreja, ou que ele está diretamente agindo no meio dessa igreja. E ele diz o seguinte para a igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o fiel e verdadeiro, o que tem as chaves de Davi. O santo e verdadeiro, perdão, o que tem a chave de Davi. E o que isso tem a ver com a igreja de Filadélfia, irmãos? Ele se revela o santo e verdadeiro para uma igreja que buscava a santidade, como a gente vai ver no decorrer do texto, e buscava a verdade. Era uma igreja que dava valor a isso. E o Senhor se revela como exatamente aquilo que eles estavam buscando. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. E olha que legal, eu tenho as chaves de Davi. E o que isso significa? Irmãos, essa expressão ela é utilizada também lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, mas também sem muita explicação. O que ela nos remete, meus irmãos, tem a ver com o reino de Davi, quando se fala em literatura profética. É uma revelação do reino do próprio Messias. É Jesus sendo manifesto como o próprio rei. E a chave tem a ver como autoridade. A gente carrega esse simbolismo até hoje. As cidades nos dias de hoje, elas têm simbolicamente a chave da cidade, que entregam para uma pessoa ou outra como símbolo de a entrega de uma autoridade. E Jesus diz, olha, eu tenho a chave de Davi, ou seja, a chave do reino. E olha que coisa maravilhosa. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E é para dar glória mesmo, sabe por quê? Porque se Deus abrir uma porta na sua vida, Satanás não consegue fechar, meu irmão. Se foi Ele que abriu essa porta na sua vida, e porta fala de acesso, sabe? De você conseguir chegar a um lugar que antes você não conseguia. Se foi Jesus que abriu, ninguém nessa terra tem poder de fechar. Descansa. Entretanto, muitas portas às vezes se abrem, e às vezes a gente fica ali preocupado porque a gente quer passar por uma porta, e de repente essa porta fechou. Presta atenção, a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Descansa, não era de Deus, fica tranquilo. E quando Jesus fala isso para uma igreja, é importante a gente entender o simbolismo disso ao longo do Novo Testamento. Porque várias vezes no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nós encontramos uma porta se referindo à igreja como um acesso para a evangelização, para a obra missionária. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a igreja de Corinto, lá no capítulo 16, ele fala que em Éfeso ele ia permanecer um pouco mais, sabe por quê? Porque uma porta tinha sido aberta e haviam muitos adversários. Presta atenção, não é porque foi Jesus que abriu uma porta que não vão ter adversários para te atrapalhar. Eles não têm poder para fechar essa porta, mas você vai enfrentar a luta. Mas entenda, mesmo com luta, ninguém vai fechar essa porta. E eu queria que a gente pensasse sobre portas que Deus abriu para a gente. Eu queria que você olhasse para a nossa comunidade e entendesse coisas que Deus está fazendo através da nossa igreja. Irmãos, essa igreja realiza projetos na área social. Essa igreja realiza células a cada dia da semana. Sabe, irmã Natane, aquele espetáculo que vai acontecer no final do ano, foi Jesus que abriu aquela porta. Eu tenho convicção disso. Cada uma das coisas que acontecem
Enquanto eu meditava nesse texto, eu comecei a lembrar de anos atrás, quando eu ainda nem era pastor, com o título de pastor, embora eu tenha chegado há 22 anos atrás com meu pai, já pregando, já direcionando o ministério, já fazendo uma porção de coisa. Mas antes mesmo de receber a ordenação como pastor, Deus abriu uma porta de evangelização para mim, na escola de ensino médio daqui do bairro. E é legal, meus irmãos, porque hoje nós temos aqui várias pessoas que foram meus alunos ou conviveram comigo no tempo da escola. Nesse retiro do final de semana eu encontrei irmãos da igreja lá de Praia Grande, passando pelo retiro, e que foram meus alunos, estão lá na presença de Deus. Irmãos, eu não parava a aula para ficar fazendo pregação, essas coisas, sabe? Eu dava minha aula de língua portuguesa, mas aonde tem um servo de Deus que entendeu que todo cristão, ele é um missionário ou ele é um impostor, ali ele está atuando como missionário, só sendo ele. As pessoas olham e convivem no dia a dia e conhecem o caráter que se tem. Ali o irmão Kisui, que deu testemunho agora há pouco, foi meu aluno quando eu era garoto. Eu sei nome e sobrenome até hoje, porque os que dão trabalho a gente lembra de tudo. Irmãos, alguns desses alunos tinham mais tempo comigo na sala de aula, porque a carga horária de língua portuguesa é grande mesmo, do que muitas vezes com os próprios pais em casa. Eles nos tinham como referência. E por isso, meus irmãos, muitos chegaram a conhecer a Jesus. Mas chegou um momento que eu não dava mais conta de ser professor e pastor da igreja, porque a igreja foi crescendo, a demanda foi ficando cada vez maior. E eu não tenho hora para sair daqui no domingo à noite, mas tinha que estar às 7 horas da manhã em sala de aula, com a aula preparada, meus irmãos. Daquele jeito que os alunos, que foram meus alunos, sabem que eu ministrava. Então eu saí de lá, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Adolescentes, olhem aqui para os meus olhos azuis. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Existe uma porta aberta ali, meus irmãos. Há uma célula acontecendo com os adolescentes dessa igreja toda semana. Há uma turma de adolescentes sendo arrastado por eles mesmos para o culto de terça-feira. Irmãos, eu passei aqui em frente, era bicicleta pura na terça-feira, sabe? É a minha folga, eu nem aqui apareço, meus irmãos. E que lindo que a porta continua aberta. Aí, cheguei aqui, perguntei a respeito de um irmão e tal para a mãe. Aí ela veio me contar, eu tenho que te dar a notícia. Ele vai começar a dar aula aqui nessa escola. Irmãos, eu arrepiei todinho por debaixo dessa camisa aqui. Já tem até figurinha, né, meus irmãos? Estou até arrepiado. Porque a porta... Ele diz assim, conheço as tuas obras, e olha que legal, não são obras ruins, né? Ele fala das consequências boas que vão acontecer a partir disso. A primeira é essa que eu falei para vocês, da porta aberta. E a segunda tem a ver com honra diante dos inimigos. Ele diz que ali naquela região existia um grupo reunido, que se dizia uma sinagoga judaica. Mas Jesus diz a respeito deles, eles não são judeus, são mentirosos. O Novo Testamento traz para a gente um conceito de uma verdadeira circuncisão, um Israel de Deus, verdadeiro, sabe? E esse povo que estava lá reunindo em nome de Deus, na verdade era mentira. Eles estavam lá para fazer obra de Satanás. E meus irmãos, essas coisas ainda acontecem no dia de hoje. Nós temos atuado, meus irmãos, pela unidade do reino. Esse ano eu ainda não consegui fazer, mas nós vamos conseguir. Reunindo pastores de um monte de igreja aqui da nossa região, um para orar pelo ministério do outro, pela família do outro. Uma coisa linda que acontece na madrugada de sábado para domingo, aqui na nossa igreja, para não interferir no trabalho de ninguém, sabe? Mas eu sei que nem toda igreja que se reúne falando o nome de Deus, de fato é. Existem verdadeiras sinagogas de Satanás. E deixa eu falar para você que de repente está assistindo essa mensagem e está num ambiente doentio, que nada tem a ver com Deus, que muito se fala sobre Deus, mas pouco se vive. Sai daí, você não é obrigado a ficar num ambiente debaixo desse tipo de opressão. Não saia por causa de picuinha, por causa de treta.
Mas saia se você estiver num ambiente que se revela a sinagoga de Satanás, porque Jesus não quer ninguém reunido num lugar desse. Mas a promessa sobre a igreja verdadeira, que estava sendo perseguida por esse grupo, é que eles seriam honrados, que esse povo ruim que os perseguia, ia ter que se prostrar e reconhecer que Jesus ama aquela igreja. Sabe, é dito que a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Eu não sei em que sentido isso era, né? Se era em termos de influência, se era em termos de mover sobrenatural. Mas era uma igreja amada pelo Senhor, meus irmãos. E aqueles que perseguiam em nome de Deus, iam ser obrigados a reconhecer isso. Além disso, meus irmãos, há uma promessa do Senhor Jesus sobre proteção sobre essa igreja fiel. De tempos em tempos vem uma grande provação sobre a terra. Nós vimos recentemente o Rio Grande do Sul inteiro, né, vivendo aí uma provação muito grande. Mas há pouco tempo atrás nós vimos uma pandemia atingir a vida do planeta inteiro. De tempos em tempos algo de muito trágico acontece. E Jesus vira e fala assim: porque você fez isso, isso e isso, eu vou guardar vocês da grande prova que há de vir sobre a terra. E o que eles tinham feito? Por que Jesus estava entregando essas promessas para eles? Essas boas colheitas para eles? O texto vai dizer para a gente, por 2 vezes no texto, vai falar. Uma vez vai dizer: guardaste a palavra e não negaste o meu nome. E depois vai dizer: guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, guardar não é colocar no bolso, não é você ter uma Bíblia pequenininha ou no celular: ó, estou guardando a palavra, hein? Guardei aqui. Quando você lê guardar na Bíblia, tem a ver com você botar em prática. E o texto vai dizer para a gente de obediência, fidelidade e perseverança. É gente que não anda para trás, é gente que guarda o nome de Jesus, honra o nome de Jesus no meio da sociedade. Essa questão de não negar o nome de Jesus, eu já falei em uma das mensagens anteriores, isso tem a ver com regiões onde a igreja tem sido perseguida, mas tem a ver com o nosso dia a dia também, porque tem gente desonrando o nome de Jesus no seu dia a dia, se dizendo de Cristo e fazendo coisas horrorosas, meus irmãos. Eu volto a testemunhar sobre o meu período como professor. Era lindo ver quando alunos realmente diziam: eu sou evangélico, sou da igreja tal, e a gente viu o agir de Deus, o Espírito Santo movendo. Mas tinha gente que falava que era de Deus, que falava que era crente, com um testemunho medonho. Gente que colava na escola, que se o professor virasse as costas, era extremamente desonesto, era gente terrível. Gente, é terrível dizer isso, mas da pior espécie, que não se podia confiar, gente boca suja, gente rebelde, gente desobediente, e assim existem adultos no meio da sociedade, maus pagadores, pessoas que a família vive em pé de guerra, e não é por causa de perseguição, é porque eles estão brigando, porque não seguem os princípios do reino de Deus, estão negando o nome de Jesus na prática. Queridos, aqui o texto fala para a gente sobre guardar, conservar, preservar a palavra da perseverança, fala de obediência. Existem muitas igrejas que se gabam de serem excelentes ensinadores da palavra. Ensinar a palavra de Deus é algo maravilhoso, nós estamos fazendo isso agora. Nós fazemos isso no domingo pela manhã, nós fazemos isso em todas as oportunidades. Temos que ensinar a palavra, mas, meus irmãos, não é só sobre ensinar a palavra, é sobre obedecê-la. Como é que pode, muitas vezes, estar se falando tanto da palavra, mas não há evangelização, não há trabalho missionário, não há amor sendo colocado em prática, não há obras sendo realizadas, meus irmãos. Então é simplesmente um entendimento intelectual daquilo que está escrito. Nós precisamos ser aqueles, sim, que mastigam e engolem a palavra de Deus, mas principalmente aqueles que saem pelo mundo afora, fazendo o trabalho do Senhor.
E nesse ponto, meus irmãos, nos irmãos eu me gloriarei, como disse o apóstolo Paulo. Eu tenho um orgulho tão grande de pastorear uma igreja tão linda como essa. Eu disse na pregação do domingo passado, que foi a pregação do batismo, que a gente abriu um parêntese nessa série de mensagens, a quantidade de coisa que acontece o tempo todo nessa igreja. Irmãos, eu não dou conta de acompanhar tudo o que acontece, graças a Deus por isso. Mas tem gente, missionário de verdade, agindo em cada dia da semana, em cada momento da semana. Eu passava aqui em frente, tinha alguém mexendo em alguma coisa aqui, mexendo na luz, cuidando de criança entrando e saindo o dia inteiro. É projeto acontecendo, é caravana para ir lá, né, passar o dia com os juniores, é retiro espiritual acontecendo. E olha, não deixe que ninguém estrague isso na sua vida, ou coloque gosto ruim, porque olha, Jesus falou a respeito dessas coisas boas, que essa igreja fazia, embora ela não tivesse muita força, era uma igreja exemplar no cumprimento da palavra. Jesus dá uma recomendação, ele diz o seguinte: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos repetir isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala isso aí, para ficar gravado no seu coração. Uma igreja boa, uma igreja exemplar, uma igreja que Jesus não fala, tenho porém contra ti. Ele vira para essa igreja e fala assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você que é um crente mais experimentado, você sabe que coroa é essa, né? Ele está falando da mulher, que já está ali, né? O irmão já está a certa idade, a irmã também, não está falando disso não. A coroa, no Novo Testamento, é um símbolo do nosso galardão, da nossa recompensa. Aquilo que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos receber. Nós já lemos sobre isso em capítulos anteriores: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem a ver com recompensa, meus irmãos. Como que alguém vai conseguir roubar a coroa do outro? Catei. Foi Deus que deu. Presta atenção. Se a coroa tem a ver com a recompensa, tem a ver com alguém fazer algo com você, que faz com que você pare de servir a Deus, e a recompensa que você iria ter, você deixa de ter. Mas pastor, como isso é possível? Eu vou explicar para você, porque eu vejo isso acontecendo constantemente. Pessoas que eram extremamente ativas no reino de Deus, alguém vai lá e fala alguma abobrinha, e o coração da pessoa esfria. Perdemos um irmão, meus irmãos, há poucos meses atrás, e eu tenho insistido para ele voltar, sabe? Um irmão que já viveu grandes coisas na presença de Deus, aqui nessa igreja, porque foi para a internet e ouviu gente falando bobagem, gente burra, falando burrice, mas porque a pessoa muitas vezes dá ouvido constantemente a esse tipo de coisa, o que acontece? A fé da pessoa vai esfriando, irmãos. O que nos move a realizar a obra de Deus é a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos que a indiferença também vem pelo ouvir. E a indiferença esfria a nossa fé e mata as nossas obras. Então, meus irmãos, é muita coisa acontecendo, informação chegando o tempo todo. Tem gente, por exemplo, dizendo para você: olha, não é tudo que você faz na igreja que é trabalho de Deus, não. Irmãos, não sei de que igreja está falando. Mas se a igreja é uma base missionária, uma lâmpada que você troca, é trabalho de Deus sim. Um chão que é varrido é trabalho de Deus sim. Eu disse na semana passada, nós ganhamos almas em conjunto. Como é que no tempo que nós estamos vivendo, de tanto esfriamento, uma igreja batiza de uma vez só mais de 30 pessoas? É simples, não é sobre uma pessoa, nós ganhamos almas em conjuntos. Os irmãos que estavam lá na cozinha, sabe?
para fazer uma cantina, para levantar um dinheiro, para levar um adolescente para um retiro, para chegar lá, ele ser impactado, entregar a vida dele para Jesus, voltar avivado, trazer outros adolescentes para cá, enquanto outros estão aqui pregando para os outros adolescentes. Irmãos, é todo mundo agindo, todo mundo trabalhando, gente lavando o prato até altas horas da noite, gente vindo ouvir barulho de criança por horas aqui na igreja, depois de cuidar das próprias o dia inteiro. Não deixa ninguém botar gosto ruim naquilo que você tem feito para servir a Deus. Deixa eu falar uma coisa sobre redes sociais. Irmãos, eu tenho redes sociais, eu uso muito para divulgar coisas da igreja, uso para trabalho, e uso às vezes para me divertir. Eu adoro ver meme, meus irmãos, eu dou risada, sabe, de cada coisa divertida que a gente vê. Mas fique esperto com alguns perfis maliciosos, que vivem pegando coisas que acontecem em igrejas evangélicas, e algumas são muito estranhas mesmo, para fazer graça. E a gente que conhece muitas vezes os bastidores, o agir do Espírito Santo, a gente sabe que de repente aquilo ficou muito engraçado porque foi um recorte, tirado do contexto, e a pessoa que fez muito provavelmente sabe disso. Você abre os comentários e você percebe o mal que aquela simples postagem está causando. A quantidade de pessoas debochando da fé, a quantidade de pessoas desviando da igreja, falando coisas, é por causa de umas dessas que eu não volto mais em igreja. Está vendo, as igrejas estão todas desviadas, e são coisas desse tipo. Não siga esse tipo de perfil. Apareceu, você viu que não é simplesmente humor, é deboche com as coisas de Deus. Deixa de seguir, por quê? Porque devagarzinho você vai sendo contaminado, a indiferença vem pelo ouvir, e a indiferença vai esfriando a sua fé, vai fazendo com que você não sirva mais ao Senhor com alegria, e daqui a pouco não sirva mais de jeito nenhum. Quer ver uma coisa que eu olho com muita desconfiança toda vez? Alguém vai nas redes sociais, e é terrível porque cada vez é menor, e as pessoas prestam cada vez menos atenção, então a mensagem tem que ser hiper resumida, e eles têm que fazer alguma coisa para que prestem atenção no que está sendo dito. Quando há pessoas que estão ali para edificar a noiva de Cristo, são pessoas que estão ali para espalhar o povo de Deus, sinagogas de Satanás, ministros do inferno, meus irmãos. Há uns anos atrás eu publiquei no meu canal no YouTube um curso de batalha espiritual, que está lá até hoje, é o conteúdo mais visto, e por conta disso, pessoas de muitos lugares assistem, vivem experiências com Deus. E eu me lembro que em um certo momento, uma senhora entrou em contato, porque o marido estava muito doente, ela precisava de ajuda. E o que tinha acontecido? Eles eram pastores de uma igreja no interior de São Paulo, e uma senhora na igreja começou a acompanhar um youtuber, e era um cara que usava a Bíblia para atacar igrejas, para falar, por exemplo, contra igrejas que tinham templo, porque no Novo Testamento as igrejas não tinham templo. Aí você olha assim, uau, que sabedoria, nossa, que homem que usa palavras tão academicamente bem colocadas, e cai nesse tipo de conversa fiada. Irmãos, muitas vezes não tinham mesmo, porque estavam debaixo de perseguição. Mas toda igreja é uma base missionária. A nossa tem templo, tem cozinha, tem banheiro, e é tudo para a glória de Deus. E o único que fica revoltado com isso é Satanás e os seus seguidores. Quando o templo não é para a glória de homens, para ostentação, ele é feito para a glória de Deus, amém. E a mulher começou a acompanhar aquele cara. E o cara aí começava a falar mal de oferta, e falar mal de pastor, e ninguém presta, e só vai destilando veneno sobre veneno. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher arrebatou um grupo, dividiu a igreja, levou o grupo para fora, e sabe para onde? Para lugar nenhum, porque o objetivo é espalhar. E logo depois, aquela igreja não tinha mais condições de pagar o ponto onde eles se reuniam, o aluguel do local onde eles estavam. Ele começou a se reunir com um grupinho na própria casa, e caiu doente. E eu estava viajando de férias,
E entrou a mensagem dela, ela tinha pedido meu número, eu não gosto de passar, mas senti que devia, passei. E aí ela me contou a história, aí eu comecei a dar um monte de recomendação, vou botar a igreja para orar, pega esses irmãos que estão aí, faz um relógio de oração pela vida desse pastor, não pode acontecer uma coisa dessa. E aí eu entrei na viagem num lugar que não tinha sinal, e quando eu voltei a ter sinal, chegou a mensagem dela, meu marido acabou de falecer. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Irmãos, quando a gente começou a orar e cuidar daquela mulher que entrou em depressão por conta disso, e o que Satanás queria fazer era levar a vida dela mesmo, a gente viu a batalha espiritual que estava acontecendo. E como que Satanás fez? Usando pessoas dentro da igreja, que deviam estar o quê? Sendo fiéis, guardando a palavra, para receber a sua coroa, a sua recompensa ao final. Mas alguém foi lá e roubou a sua coroa. Por quê? Porque deu ouvido a gente que não presta. Tem muita gente com aparência de sabedoria, mas tudo o que eles querem é matar a sua fé. Irmãos, quando eu entrei no seminário teológico, eu fiquei espantado com certas coisas. Eu já sabia, porque meu pai foi professor de seminário há muitos anos. Mas quando eu entrei, que eu vi com os meus próprios olhos, ali estavam aqueles que seriam os líderes das igrejas. Eu estava num seminário interdenominacional, meus irmãos, com gente vindo de várias igrejas diferentes, e eles estavam ali para serem capacitados. Irmãos, tinha professor ateu sobre eles, ensinando. Tinha professores, meus irmãos, que o prazer deles era desconstruir a fé daqueles que estavam ali. Era fazer com que a pessoa que chegasse lá acreditando em milagre, saísse lá relativizando tudo. Jesus não multiplicou pão, porque isso aí começa a forçar o texto bíblico, sabe? A fazer manobras de texto para cá e para lá. Toda vez que você vê alguém insistindo muito para dizer algo que a Bíblia diz com clareza, desconfie, fique esperto, guarda o que você tem. Eu quero ler para vocês um versículo que está lá em 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu no finalzinho da sua vida. 2 Timóteo 4, do verso 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha que coisa linda, meus irmãos, o apóstolo Paulo chegando no final da vida, dizendo que combateu o bom combate. Ele não abandonou, ele não desigrejou, ele não largou para lá, ele não ficou em casa. Ele combateu o bom combate, e olha só, ele foi até o fim, ele completou a carreira. E aí ele diz algo que tem a ver com essas duas coisas, e que é repetido várias vezes ao longo do Novo Testamento. Ele guardou a fé. A sua fé precisa ser guardada, não deixa ninguém pegar ela, não deixa ninguém roubar a sua fé. Como ele guardou a sua fé, ele foi capaz de completar a carreira, ele foi capaz de combater o bom combate, sem desviar, sem esfriar. Ele foi capaz de dizer para os irmãos que eles deviam ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho deles não era vão no Senhor. Ele guardou a fé, e por isso ele tinha certeza que a coroa estava reservada para ele. O galardão, a recompensa. Eu quero que você olhe para como anda a sua fé, e o tipo de coisa que você tem dado ouvidos. Às vezes está dentro da casa da gente, a gente não tem muito o que fazer, sabe? No sentido de largar para lá. Tem pessoas que às vezes até se dizem evangélicas, estão debaixo do mesmo teto, mas eles desdenham das experiências que você tem com Deus. Chegam de um culto maravilhoso e vai contar, e jogam uma piadinha, fala de alguém, fala do pastor. Mas se tem uma coisa que eu não concordo nessa igreja, vai trabalhar primeiro para depois dizer o que você concorda, o que não concorda. Vem para frente de batalha. Porque as pessoas semeiam essas coisas, é para matar a fé. É para fazer com que você
sinta gosto ruim no banquete de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele conseguiu guardar, e você precisa fazer isso. Aprenda a quem você vai dar ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. E aí, ele termina o texto dizendo o seguinte: Jesus diz: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O santuário de Deus não é algo feito por mãos humanas, não é um templo religioso com essas colunas aí de vergalhão e concreto. O santuário de Deus é algo espiritual, ele habita no povo dele, no verdadeiro povo do Senhor. E coluna no santuário é justamente uma figura que diz, faz parte tão intimamente da estrutura, que você não tira uma coluna de uma construção. Você pode até mover uma parede de lugar, mas uma coluna não. Então ele diz, falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. É a certeza de que você vai seguir na presença do Senhor, por toda a eternidade. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então o nome do Pai, o nome do Filho, será gravado nessas pessoas que permanecem fiéis. O que isso diz para a gente? Fala de propriedade. Fala de um povo, como Jesus disse, ninguém os arrebatará da minha mão. Fala de alguém que vai continuar sendo do Senhor para sempre. Irmãos, eu acredito num ponto sem volta na direção de Jesus. Eu acredito que é possível para um ser humano ele se entregar a tal ponto ao Senhor, que cada uma dessas promessas bíblicas se cumpram sobre a vida dele. O próprio nome de Deus está gravado sobre essas vidas. E o nome da cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu sobre a terra. Você sabe o que isso fala? Fala de cidadania. Fala de um povo que não pertence a esse mundo. Fala de um povo que é cidadão da nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Essa é a recompensa que espera sobre a igreja, que é santa e verdadeira, assim como o seu Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu não vou fazer apelo no culto dessa noite, no sentido de chamar você aqui à frente, mas eu quero te dar a chance de se acertar em alguma área aí diante do Senhor. Talvez você tenha sido alguém que tem emprestado seus ouvidos para ouvir coisas que têm esfriado o seu coração. Esse é o momento de você se colocar diante do Senhor, pedir a restauração e buscar o Senhor de todo o seu coração. Amém. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Meu Pai, eu oro por esses irmãos. Eu sei que assim como o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas, como dito aqui no texto, o Senhor conhecia as obras da igreja de Filadélfia, o Senhor conhece as obras da nossa igreja, e o Senhor conhece as obras de cada irmão, de cada irmã, que nos acompanha, que assiste essa mensagem, sendo parte de outra congregação. O Senhor conhece as obras de cada um de nós. Meu Deus, que nós sejamos aqueles que são achados fiéis diante do Senhor, que os nossos ouvidos sejam protegidos, meu Pai, que a gente tenha essa postura de guardar aquilo que nós já temos, para que ninguém tome a nossa coroa, que o Senhor possa olhar para nós com essa alegria, com essa satisfação, de dizer, conheço as tuas obras, sem dizer eu tenho contra ti, que nós possamos colher
tudo isso que nós temos semeado diante do Senhor, que possamos receber o galardão, meu Pai, que possamos dizer como Paulo disse, no nosso último dia, que a gente possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Em nome de Jesus, amém, aleluia, aplauda ao Senhor.